Vamos dar continuidade com segmentos de memórias passadas de Subaru, onde se inicia o capítulo 7 com Subaru se relembrando da cena em que ele cortou seu dedo de modo superficial em um trabalho servil seu. Essa cena se passou no acampamento de Emilia entre o arco 2 ou 3. Assim como as outras, é uma memória distante, mas que tem algum propósito. Nessa parte, Roswell está presente e conversa com Subaru sobre seu ferimento superficial, dizendo que se apenas ele lambesse seu dedo, a saliva fecharia o seu machucado. Mas Subaru disse para ele que preferia enfiar sua mão dentro da boca de um urso do que permitir que ele lambesse seu dedo. Nesse sentido, Subaru pergunta para o Marquês se ele apenas não cura o dedo dele, mas Roswell responde que ele desconhece a magia de cura, e isto está fora de seus talentos. A magia de cura é algo raro no mundo de ReZero, e nem todos possuem. Mesmo que Roswell possui todas aquelas magias, a magia de cura é seu fraco. A sua maior desvantagem é uma batalha. Ele até se envergonha dessa sua fraqueza. No fim, conta uma cena bem fofa de Ren curando seu dedo com carinho, mesmo que não tinha necessidade de fazer tal coisa, mas ela ainda assim se ofereceu para curar o dedo dele. Voltando ao presente, Subaru está tendo suas feridas tratadas por Todd. Ele, no caso, não possui nenhum tipo de cura, afinal, a magia de cura é muito rara. Então, ele tem auxílios de ervas e medicamentos em formas de pomada. Podemos citar que como Ren não possui memórias, ela desconhece suas propriedades mágicas também. Então ela, sem suas memórias, não consegue usar nenhum tipo de magia, nem mesmo se transformar em um Oni. Ao ouvir sobre a magia de cura saindo da boca de Subaru, Todd se pergunta o que ele conhece sobre a magia. Nisso, Subaru só diz que ele viajou muito, então ele conheceu uma ou duas pessoas com essas mesmas habilidades. Todd então demonstra sua melancolia em pensar que é uma coisa boa que a magia de cura seja algo raro. Ele até diz que quem desenvolveu deveria ser alguém sanguinário, pois já que fosse o caso, ele simplesmente acabaria lutando em uma batalha sem sentido, onde guerreiros que se machucavam se curariam e reviveriam novamente, o que tornaria qualquer conflito em algo banal. Mas isso não causaria o fim desses conflitos ainda por fim. Uma curiosidade é que esses pensamentos também fazem parte da forma que Minerva viveu e como ela interagiu com o mundo antes dela morrer, transformando batalhas sangrentas em lutas sem sentidos. Vendo então que seu assunto estava se tornando meio mórbido, Todd decide mudar isso. Ele pensa bem e pergunta a Subaru sobre Ren e sobre Lois. Subaru então responde que elas são suas companheiras apenas, pelo menos é assim que ele pode categorizá-las. Isso se deve por Ren não o reconhecer, e Subaru afirma que Lois é alguém maléfica. E vou falar a verdade, hein? Nesse arco Subaru tá só o ódio com Lois. Mas ele também avisa Todd que Lois pode ser considerada facilmente como uma inimiga, e que ele não deve baixar a guarda para aquela garota, mesmo que ela pareça inocente. Olhando para Lois que estava bagunçando as coisas ao redor, ela abraça o braço de Subaru de forma carinhosa. Mas Subaru sente desgosto por aquela cena. Provavelmente, Lois age dessa forma amável com Subaru pelos traços de memórias de Ren. Mas isso ainda não foi comprovado, pelo menos ainda não. Todd então termina os curativos de Subaru e pede para que ele depois continue trabalhando nos estoques das carruagens. Ao concordar com ele, Subaru olha uma última vez para Lois fixamente, só que dessa vez ele sente mais desgosto ainda, pois vendo aquele rosto, ele se lembra de Shaula. Afinal, o que aconteceu com Shaula foi culpa desses três irmãos. Após um dia inteiro trabalhando, Subaru se senta para jantar com Ren, que agora estava solta da gaiola e posta na mesma tenda que ele. Este também foi um pedido seu. Ela se apresentava menos hostil com ele do que o comum. Na verdade, Subaru até pensava em que fazer na situação em que ele estava, e o que pensar exatamente sobre Todd e os seus companheiros, pois eles se mostravam bastante orgulhosos e compatriotas de Volátil. Subaru então, perdido em pensamentos, fica surpreso ao fato de Ren oferecer a ele um kebab. Logo após isso, ele repara que Lois estava abraçando bastante Ren, ao qual se dispôs para ajudar a garota a se alimentar. Aquela cena enojou ainda mais Subaru, que detestava do fundo de seu amargor aquela garota. O fato das duas estarem se dando bem o irritava, mas essa cena também o fez relembrar de Beatrice e de Emilia quando eles jantavam na mansão. Ele não percebia a saudade que sentia até Ren perguntar: "Por que está chorando?" Subaru então percebeu que lágrimas escorriam de seus olhos. Isso devia ser ao fato dele estar tendo um jantar tão calmo e tranquilo com Ren novamente. Sua saudade fez seu coração se aquecer naquele momento. Mesmo tendo pensamento em outras coisas como a situação ruim que estava, ele ainda conseguia se relembrar de momentos doces que passou com Ren. Ele até pergunta para ela sobre essas lembranças, mas naquele instante ela interage normal, já que aquilo não era mais assustador para ela. Porém, ele é repreendido quando ela disse que aquilo era injusto, pois ela não se lembrava de nada. Ren até reclamava que estava terrivelmente ruim de se saborear a comida devido ao cheiro horroroso do miasma vindo de Subaru. Ele então disse que também é injusto da parte dela em dizer que ele tem um cheiro ruim, mas não dizer o mesmo de Lois. Naquele momento, Ren estranha o julgamento de Subaru, pois não havia nenhum tipo de cheiro de miasma em Lois. Absolutamente zero. Subaru então apenas decide lavar suas louças incomodado com aquilo, e se impressiona com a velocidade em que seus dedos são curados pelas ervas medicinais que Todd fez para ele. Depois disso, ele deixa a tenda para pensar um pouco mais sobre Ren, suas mágoas e sobre a sua necessidade de voltar para seus companheiros, e também sobre o pensamento de estar sendo pouco a pouco envenenado pelo próprio Mana. Naquele momento também, Jamal, que possui apenas um olho, vê Subaru e diz em voz alta para si mesmo: "Não tenho certeza do que dizer." É um absurdo, já que Jamal via como Subaru era bem despreocupado. No dia seguinte, Subaru tem alguns flashbacks e brincadeiras de Puck junto com Emilia. Porém,
nada notável nessa cena a se acrescentar. No momento em que ele se lembra disso, ele estava trabalhando no estoque, enquanto Lois estava junto com ele bagunçando o que ele arrumava, como se fosse um tipo de cachorro sem dono. Porém, Subaru está mais acostumado com ela e apenas a insulta levemente. Vendo aquela cena, ele começa a se questionar sobre os arcebispos do pecado, criando um monólogo do porquê Lois não possuía um cheiro, já que todos os arcebispos deveriam possuir o cheiro da bruxa. Então por que Lois não tinha esse tipo de cheiro? Até onde ele sabia, todos deveriam ter, ponderando que talvez a falta de cheiro não significasse necessariamente que uma pessoa ou não estava conectada ao culto das bruxas. Ao se dirigir para a próxima tarefa fora da tenda, Subaru é assediado novamente por Jamal, que continua sendo babaca, o derrubando e pisando em seus dedos quebrados. Lois tenta agarrar os pés de Jamal para que ele pare de machucar Subaru, mas Jamal agarra ela pelos cabelos e a joga no chão com força, insultando ainda mais Subaru e reclamando, dizendo que Ren foi um empecilho, pois ela os atacou no começo e ele teve que mandar 2 de seus homens para casa devido aos ferimentos que ela causou neles. Vendo que a ideia de Jamal era fazê-lo revidar, Subaru se contém então. E antes que Jamal pudesse fazer algo terrível, Todd novamente aparece para o parar. Jamal se demonstra ter bastante medo perante Todd e deixa Subaru e Lois em paz enquanto ele é afastado. Todd, ajudando Subaru a se recuperar, explica que Jamal é assim, pois busca poder e se demonstra acima de todos. Todd então decide falar para Subaru um pouco sobre como funciona o sistema de classificação dos militares volatianos. Jamal possui um objetivo específico de se tornar um general da 3ª classe, e as classes eram aproximadamente algo como soldados, soldados veteranos, guerreiros da 3ª classe, generais da 2ª classe e generais da 1ª classe. Ele então esclarece para Subaru que os generais da 1ª classe são os 9 generais divinos que conhecemos, comandantes que respondem diretamente ao pedido do imperador. Mais tarde então, Subaru está novamente jantando com Ren, mas ele não consegue manter uma conversa satisfatória com ela, pois ambos ficam sem jeitos. Nesse impasse, Ren comenta que Todd nunca perguntou os nomes deles, e ela suspeitava que Todd poderia os considerar algum tipo de inimigo. Porém, Subaru duvida disso e pensa que é algo mais sutil da parte dele. E novamente, foca em uma cena sem graça onde os dois não sabiam o que comentar. Naquele momento, Todd chega na barraca deles e decide amenizar um pouco o papo dos dois, contando sobre a sua esposa na capital, dizendo sentir saudade dela, porém, só poderia retornar depois que encontrar o povo de Sudrash. Subaru indaga um pouco mais sobre seus objetivos e Todd esclarece que eles estão lá principalmente para negociar com eles e garantir a sua lealdade, já que a tribo Sudrash é bastante poderosa. Subaru então chega à conclusão de que o homem mascarado era um membro da tribo também, antes de mencionar brevemente uma serpente gigante que era uma Benha Best. Esta informação choca imediatamente Todd, pois ele estranhava a existência de Majus em Volatia, pois Volatia não era uma terra que possuía muito Majus, na verdade era coisa da terra da bruxa, ou seja, do reino de Lugnica. Tendo isso em mente, ele agradece Subaru pela informação importante e ele se retira para não incomodar os dois. Mas antes, Subaru decide dizer seu nome a Todd, porém a reação de Todd não muda muito a partir daquilo. Na manhã seguinte, Todd acaba acordando Subaru e o agradece mais uma vez pelas informações. Isso serviu para que o general deles mudasse de ideia, e a escolha deles foi então tacar fogo na floresta junto com os aldeões de Sudrash, pois eles não iriam se arriscar com as bestas. Subaru então, horrorizado junto com Ren, vem aquela cena da floresta inteira em chamas. Logo depois disso, Ren começa a se enjoar e ela decide sair daquele desgosto, enquanto Subaru recua também. Só que naquele momento, ele sente uma pontada vindo de suas costas, e quando ele vai perceber, havia uma flecha lá, atravessando seus órgãos. E quando ele percebe, ele já está caindo no chão. Ren, vendo aquela cena, começa a correr desesperadamente até ele, para tentar o ajudar. Ela diz que aquela ferida era algo superficial, mas parecia ter algum tipo de desespero em sua voz. Ren parecia estar bastante preocupada com Subaru, mas então, a sua saúde começa a piorar ainda mais. Então, ele descobre a origem daquela dor: veneno. A flecha estava envenenada, por isso ele piorava cada vez mais. Ao abrir seus olhos na esperança de ver o rosto de Ren a última vez, ele repara na pequena silhueta de uma garota no canto de seus olhos, segurando o arco em suas mãos, com um olhar cheio de ódio para com Subaru. Aquilo era bem compreensível, afinal, era resultado de seu maltrato com ela. Lois havia atirado em Subaru. Dessa forma, ele cai apenas em escuridão e paira sobre a morte com seus arrependimentos. Ao retornar da morte, ele se via novamente amarrado e vendado. Então, ele percebeu que voltou desde o ponto depois de ter sido encontrado por Todd. Nesse momento, ele planejou que se daria melhor com Jamal e também com Todd, além também de se dar bem com Lois, e por fim, evitar que a floresta queime. Ao ter a venda retirada de seus olhos por Jamal, Todd imediatamente o apunhala com uma faca em seu ombro. Jamal se assusta com a atitude equivocada de Todd, e Subaru fica confuso com tal ato. Dessa forma, Todd se explica, dizendo que Subaru tinha algum tipo de olhar manipulador, e desconfiava dele ao máximo. Caraca, Todd detector de mentiras. Subaru então, sem escolhas, afirma ser um espião de Sudrash, dizendo que roubou uma adaga e vestimentos de um viajante que ele encontrou, e que ele comprou Ren e também Lois para servir de disfarce, assim também como pular no rio foi para enganar os seus guardas. Subaru
age da mesma forma que usar serviços do pecado, tentando convencer ao máximo o Todd. Assim, ele consegue convencê-lo de que ele era de Sudrash, mas o Subaru dá a resposta de que, se ele deixasse ele viver, o levaria direto para a aldeia de Sudrash na floresta, pelo menos dentro da trilha correta. Dessa forma, Todd vê como uma grande oportunidade, então aceita tal coisa. Subaru, no fundo, pensava que os Olatianos são muito complicados para se ter como aliados, então ele precisava fugir ao máximo daquele território, se perguntando como ele conseguiria levar Ren e Lois para fora de lá. Dessa forma, ele guia todos eles até o fundo da floresta, e seu plano dá certo. Ele acaba por chamar Cobra Majus em direção dele, isto por consequência de seu miasma. Enquanto todos os guardas então começam a lutar contra as bestas, ele decide fugir da floresta, pensando em resgatar Ren. Todd então fica completamente puto com Subaru, e começa a persegui-lo pela floresta. Ele primeiramente pega o machado e joga em sua direção, mas ele consegue esquivar daquele ataque. Porém, Todd também joga uma faca em sua direção, e esta por fim acaba por atingi-lo. Subaru então começa a correr mais devagar à medida que ele começa a perder seu oxigênio devido aos seus ferimentos, e assim, aos poucos, ele cai e perde a sua consciência. Ao acordar, ele se vê preso em uma gaiola de madeira, se perguntando se havia morrido mais uma vez. Só que ao fundo, uma voz o chama de bobo, dizendo que os mortos não falam. E olhando para a origem de onde vinha aquela voz, ele vira novamente o homem mascarado na mesma gaiola que ele. Bom pessoal, então vai ficando por aqui. Com isso, eu me despeço, então peço para se inscrever no canal, ou então se tornarem membro. Também lhes convido para entrar no nosso servidor Discord, porque por lá podemos falar um pouco mais além daqui do YouTube. Então é isso, espero que tenham gostado. Até semana que vem, falou e fui! Both sides, not Chanel. Seeing both sides.